Eu queria primeiro dizer para todos que estão aí ouvindo, principalmente para você que está aí de 7 a 14, 14 a 21, tem alguém com menos de 7 aqui? Menos de 7 anos? Não, né? É de 7 a 14, 14 a 21, não é isso? Eu queria dizer para você que eu também estive aí, foi semana passada, mas tudo bem, em pouco tempo, mas eu também estava na juventude. E quando a gente é jovem, nessa idade de 7 a 14 ou 14 a 21, a gente tem uma necessidade muito grande de pertencer, de fazer parte. Não é aquele grupo da escola, é um grupo das redes sociais, aquela panelinha que a gente quer se inserir. No meu caso, como eu era muito ruim de bola, e até hoje, eu não conseguia pertencer ao grupinho daqueles que jogavam bem bola. E é engraçado porque meu filho João, há 1 ano e meio atrás, subiu chorando lá do prédio. Eu falei: o que foi, João, que você está chorando? Ah, eu jogo mal demais bola. Eu falei: fica tranquilo, você herdou do papai, você vai sobreviver. Então, a lição que a gente tira disso é: existe algo em você que é sal, que é pouco, que você não vai encontrar em muitas pessoas. Sabe por quê? Porque você é a resposta para algum tipo de problema na época em que você nasce. Cada um de vocês aqui. No dia que você nasceu e no tempo que você vai viver, existe um problema específico. Pode ser só na sua família, pode ser só na sua cidade, ou pode ser mais amplo, e você traz a resposta. A pergunta aqui é: será que você vai se permitir desabrochar essa semente? Será que você vai ter coragem de ser diferente? Ou mais ainda, será que você que está aí vai ter coragem de pagar o preço por não ser igual a todo mundo? Por não fazer o que todo mundo faz? Porque é muito gostoso eu chegar aqui e dizer assim: você é especial, muito especial. Mas você está disposto a pagar o preço por ser especial? Ou por esta parte especial que tem em você, que é sal? Então tem algo aqui que nós todos temos em comum, todos, né? Eu já estou vendo alguns companheirinhos que não enxergam sem óculos, como eu, né? Então nós temos, não enxerga sem os óculos, né? Então uma parte que nós temos em comum. Tem muitas coisas que nós temos em comum. E as pessoas às vezes passam a vida inteira sofrendo, porque elas só se concentram no que elas têm de comum. Elas só estão preocupadas com aquilo que é comum para elas poderem participar, para elas poderem ser aceitas num grupo. Olha, eu tenho um pouquinho de uma coisa igual a você, deixa eu entrar no grupo. E às vezes você esquece de perguntar: o que em mim é sal? Porque é exatamente esse pouquinho que você tem, é exatamente essa marca que você tem de especial,
é que dá sabor a você. Dá sabor a você. Então, não é o branco dos seus olhos. As pessoas vão te amar. Elas vão ser tocadas por você, por esse sal que você traz. E eu queria, quando eu tinha 15 anos, ter ouvido essa coisa mais direto. Eu queria que alguém tivesse me dito isso de uma forma mais direta, que eu não teria perdido tanto tempo. Eu não teria perdido tanto tempo querendo ser uma coisa que eu não sou. Eu não teria perdido tanto tempo tendo vergonha de ser o que eu era. Então, acreditem, imaginem um magrelinho, porque até os 20 eu era bem magro, com óculos e ruim de bola. Era ruim, era mal. Ela assustou também. Então, às vezes eu me sentia deslocado. Porque eu ficava obcecado para ser igual. Até que um dia eu entendi que eu tinha um pouquinho de um sal que só eu tenho. E eu gostaria que você descobrisse isso hoje em você. O que tem em você que dá sabor? Que dá sabor a tudo. A ponto das pessoas falarem assim, nossa, eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele, porque ele tem isso. É uma coisa pequena. Quando você descobre isso, a gente começa a entender o que Jesus quis dizer sobre pessoas que iriam mudar o mundo. Pessoas que vão mudar alguma coisa são sempre poucas. E tem que ser. E tem que ser. Porque você tem... Vamos fazer um arroz, um feijão, alguma coisa, um macarrão. Você não pode pôr 100 gramas de arroz e 1 quilo de sal. Você coloca lá um quilo de arroz e uma, 2 colheres de sal, olhe lá. Porque o sal, ele vai fazer algumas coisas muito legais, muito importantes, e é o que eu quero falar a partir de agora, sobre o sal, sobre isso que você tem que é só seu, sobre essa parte sua que você deveria assumir, porque não é seu pai, não é sua mãe, não é sua irmã, seu irmão, seu amigo, sua amiga, seu crush. Não é ninguém que vai assumir essa sua parte. É você. Mas para você assumir ela, você tem que entender qual que é a função dela. Então, a primeira função do sal é conservar as coisas boas. Quando Jesus disse isso, quando Jesus pronunciou essa frase, não tinha geladeira, nem freezer. Então a comida era conservada por causa do sal. O sal
conserva. Conserva o desejado, conserva o que é legal, conserva o que você quer. Isso é importante, porque a todo tempo vão tentar roubar de você aquilo que é só seu. A todo tempo as pessoas vão dizer que aquela característica que só você tem não é importante. E você vai ter que ter muita força para conservar isso. Então imagina alguém caminhando assim, numa tempestade, numa ventania, com uma vela e tendo que esconder aquela pequena chama. Então essa é uma função, conservar o que é bom, promover o que é bom. O sal também tem uma função de manter as coisas íntegras, manter as coisas no estado contrário ao da decomposição. Porque imagina, você pegava um peixe ali para comer, deixava ele, se ele não tivesse salgado, ele apodrece. E agora eu gostaria de te dizer um segredo. Se você desprezar esse seu sal, você vai começar a apodrecer. Hoje eu entendo uma coisa. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa da terceira idade, da quarta idade, que está envelhecendo fisicamente, e a gente tem uma impressão de que envelhecer é algo físico. Mas eu estou cada vez mais impressionado com o número de jovens que estão velhos, velhos e velhos. Então, você chega assim com um jovem, 8 anos, 9, 10, pergunta para ele, o que você mais gosta? Não sei, qualquer coisa. Então, você gosta de qualquer coisa? Vou te pendurar num prédio de cabeça para baixo? Pode ser, gosto. No que você quer fazer? É qualquer coisa. Mas de preferência nada. Então você já está velho. Porque eu vejo pessoas que às vezes já não estão conseguindo nem andar e estão muito jovens. E estão com muita vontade ainda de descobrir. E estão com muita vontade ainda de experimentar, de arriscar, de fazer uma coisa que nunca fez, de se sentir desconfortável. Desconfortável. Então, ser sal é sentir-se desconfortável. Porque se você estiver confortável demais, você é arroz. Você não é sal. E, por fim, o sal tem a função de dar sabor. Dar sabor. E no mundo onde a gente vive, nesse mundo que a gente vive, por enquanto, as pessoas se impressionam ainda demais com a aparência física. Mas as aparências enganam.
Nem sempre o melhor biscoito está dentro da embalagem mais bonita. Às vezes, aquele biscoito mais saboroso, eu vou descrever o que eu gosto, né? Que é aquele com chocolate, assim. Nossa, até sentiu, né? Eu também, até senti o sabor aqui. Aquele com chocolate, bem delicioso. Está numa embalagem que não é a mais bonita. Então, isso serve de alerta para todos vocês e serve de alerta para mim. Não perca o seu sabor. Pessoas saborosas, pessoas que têm sabor, não são gênios, não são, não é? Você olha assim, na minha época, né? Hoje já não está tanto, né? Mas na minha época de juventude, eu ficava assim um pouco deprimido e me perguntando por que o desenho do meu corpo não foi para o departamento que foi o do Brad Pitt. Escolheram outro desenhista iniciante. E eu queria ter vindo como o Brad Pitt. Hoje mudou, né? Hoje é o Thor. Não é? Tem outros aí. Mas será que é isso que dá sabor? É o efeito físico. Então, o que dá sabor a você, o que faz com que as pessoas queiram ficar do seu lado, o que faz com que as pessoas queiram encontrar você, é exatamente essa parte que está dentro de você, que é só sua, e que ninguém mais tem igual. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que se Jesus estivesse aqui, ele ia te dizer assim: a sua timidez é o que torna você gostoso, no bom sentido, saboroso. Ou gostosa, né? Mas no sentido espiritual, tá, gente? Não fiquem animadinhos, não. São 7h50 da manhã. Então, o que torna você saboroso ou saborosa é exatamente essa parte que é só sua. Enquanto todo mundo está lá falando, nossa, a Frozen é tão forte, ela é tão decidida. Pois é, mas eu amo você porque você é delicada. Entende? Nossa, mas o Thor, caramba, eu queria ser o Homem de Ferro. Mas o que as pessoas gostam em você é que você é muito mais sensível do que o Homem de Ferro, é que você é mais sentimental do que ele. Você não é ele. E esse é o seu sal. É isso que faz as pessoas quererem estar ao seu lado, para sentir o seu sabor. Então para de se comparar, descubra o que existe em você que dá sabor e realça esse sabor. Investe nisso. Porque quando Jesus quis falar aos seus discípulos que eles seriam o sal da terra, primeiro, ele mais ou menos estava dizendo assim: olha, gente,
esse negócio de regenerar o planeta vai ser tipo Guerra Infinita. Nós vamos lutar contra o Thanos. Na primeira parte, vai ser duro. Vai ser duro. Mas na segunda parte, nós vamos virar o jogo. E isso será feito não por uma multidão. Não por uma multidão. Por que não por uma multidão? Porque a multidão é incapaz? Não. É que o maior tempo que você gasta na vida é o tempo para descobrir o que você tem de especial. E algumas pessoas passam a encarnação inteira e não vão descobrir. Mas aqueles que descobriram, e eles são poucos, eles tornam a coisa tão saborosa, eles tornam a coisa tão especial, que no final você compreende que não precisavam de muitos mesmo. Não precisa de tanto assim, porque a questão aqui não é quantidade, é qualidade. Então eu gostaria que você me fizesse uma promessa, não para mim, não por mim, por você. Pensa, o que é especial em você? Investiga isso. Esconde essa palestra aqui dos seus pais, dos seus amigos. Pergunta para eles, depois você mostra. Pergunta para eles. Escuta. As pessoas vão te dizer. E você vai perceber que a vida inteira você vai ouvir isso. Aquele pouquinho que tem em você, que dá sabor, toda hora as pessoas comentam. Talvez você que não queira ouvir ou não está prestando atenção. E realça isso. Realça isso. A vida que você tem que levar, as coisas que você tem que enfrentar, as perguntas que você tem que responder, ninguém fará melhor que você. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando com você. Certeza absoluta. Ninguém poderia viver a minha vida. Eu vim totalmente equipado para a minha vida. Mas eu vim totalmente sem equipamento, despreparado para a sua vida. É você. Então, hashtag sou demais. Essa é a primeira. Hashtag baixa um pouco a bola também. Olha para isso. Por favor, olha para isso. Olha para isso. O tempo que você vai gastar tentando agradar a todos é o tempo que a vida vai levar para mudar. E quando você se transformar numa coisa que você não é, o jogo já mudou, o filme já mudou, a música já mudou. Jennifer não é mais a balada do carnaval. Bom dia, galera. Bom dia. Eu vou começar a fazer uma pergunta para o computador e depois eu vou abrir para vocês fazerem algumas
mais alguns minutos para ficar aqui com a gente. Daqui a pouco ele segue viagem para concluir outros compromissos. Haroldo, ouvindo essa tua fala sobre a importância de nós descobrirmos qual é o tempero que temos de especial para a nossa vida, eu gostaria de te indagar, baseado numa fala sua que eu ouvi tempos atrás, quando você disse uma frase que marcou profundamente, eu achei muito interessante para a gente trazer aqui para essa reflexão. Os nossos pais fizeram aquilo de mais importante que poderiam fazer, que foi nos dar a vida. Isso aí. É que muitos jovens, às vezes, os pais se separam, ou os pais têm dificuldades, porque os pais também são espíritos aprendizes, e eles fixam a vida deles na rebeldia, na revolta, e passam a vida, às vezes, alguns se automutilam, entram em processo depressivo, porque os pais não são aquilo que eles esperavam ou que eles imaginavam que devessem ser. Então eu queria que você comentasse, queria te perguntar se nós devemos parar a nossa marcha e se nós não vamos conseguir descobrir esse tempero que temos se nós nos determos apenas naquilo que os nossos pais não atendem ao que entendemos ser o melhor. Então eu vou contar uma história. Para ilustrar isso. Quando eu nasci, a minha mãe trabalhava como empregada doméstica numa casa. Nessa casa tinham 3 filhos, um mais velho, um do meio e um mais jovem, tipo 19 anos. E a minha mãe teve um romance com esse filho mais jovem, que é meu pai. E aí ela engravidou. E vocês imaginam, na sociedade da década de 70, o que era isso? Então, todo mundo assustado e com medo, meu pai foi embora. E a minha mãe, com 20, ficou grávida de gêmeo, porque eu sou gêmeo. Era para ter... Mas seria insuportável, né? 2 Haroldos, ninguém aguenta um negócio desse. Meu gêmeo morreu com 3 dias de nascido. Assim que a minha mãe deu à luz, que eu nasci, ela foi para a cidade do norte de Minas Gerais, muito pobre, e começou a passar fome lá. Então ela me entregou para alguns tios. Eu vou resumir essa história. Dos 2 anos de idade aos 10 anos de idade, eu morei com mais de 6 famílias diferentes. Eu cresci tendo pouco contato com meu pai, pouco contato com a minha mãe. Depois dos 10 anos de ter passado por todas essas famílias, eu ganhei um apelido na família. Eu era o patinho feio. Porque o patinho feio, assim, as pessoas não... Era um pouco desconfortável ter que ficar comigo. Então eles faziam um revezamento. Um ficava assim 6 meses, o outro ficava 8 meses. Até que esse irmão mais velho do meu pai, próximo dos meus 8 anos, resolveu, falou, não dá, eu vou pegar esse menino. Mas imagina, ele já tinha 3 filhos. E ele então foi transferido para Belo Horizonte. Nessa época eu estava no sul de Minas, em Poços de Caldas. Quando ele voltou para Belo Horizonte, eu soube que a minha mãe já tinha casado, estava com Gesso, né? Meu pai Gesso tem 2 pais, né? O pai Haroldo, meu pai chama Haroldo, e o pai Gesso. Então eu pedi para ir morar com ela. Mas vocês imaginam, era uma situação extremamente carente, de muita dificuldade. Então, quando eu arrumei meu primeiro emprego de office boy, a minha mãe pegou a chave de casa, me entregou, isso com 14 anos, e disse assim, filho,
Você sabe o quanto que é difícil. Difícil a situação financeira. Agora é com você. E durante muito tempo na minha vida, eu fiquei com esse sentimento. Eu queria ter tido um pai. Eu queria ter tido a mãe junto com meu pai. Eu queria ter tido um quarto. Eu nunca tive um quarto. Eu nunca tive uma casa dos meus pais. Eu nunca ganhei uma bicicleta no Natal. Meu sonho era ter uma bicicleta. E fiquei martelando com isso. Até que em um determinado momento da vida, conversando com alguém muito importante para mim, a pessoa me disse uma coisa: você já ganhou a vida. O que você quer mais, cara? Seus pais já te deram a vida, o que você quer mais? O que você quer mais? Pensa nisso. Nossa, o relógio é maravilhoso. Tá bom, eu troco, eu te dou o relógio, você me dá a sua vida. Faz sentido isso? Não faz sentido. A vida é a coisa mais importante que você tem, você já ganhou. Seus pais já te deram. Então eles já te deram uma coisa que tem um infinito valor. Por que você está pedindo mais? O que vier é lucro. E aí eu ficava assim, mas no momento, ficava pensando, porque eu não entendia. Hoje eu entendo. Tenho um relacionamento estreito, amoroso, grandioso, sou profundamente grato ao meu pai, entendo tudo o que aconteceu, sou profundamente grato à minha mãe, entendo tudo o que aconteceu. Eles deram tudo o que eles podiam, tudo o que eles tinham para dar naquele momento, deram tudo. E antes eu ficava pensando assim, eu sou o patinho feio, ninguém me quis. E essa mesma pessoa me disse assim, ei, a vida te quis. A vida quis você. A vida quis você. Então, escuta aqui, você está vivo, ou você está viva, já é o suficiente. Enche o seu coração de amor, porque a vida quer você. A vida quer você. Então, me mostra o seu sabor. Primeiro, eu só queria fazer um comentário no que você fez a pergunta. O Espiritismo não explica tudo sobre a vida após a morte, não. Explica quase nada. O que eu acho que o Espiritismo tem de especial é que ele fala assim, Rafael, se liga, hashtag, ninguém morre. Cara, ninguém morre. Precisa ele dizer mais nada, ninguém morre. E ele ainda dá informação demais. Já tem um mundo espiritual, já dá mas não dá detalhes. Agora, uma coisa é certa, você dá uma olhadinha assim, só no sistema solar, cara, não tem muita gente com corpo físico nos outros planetas. E o sistema solar, um dos mais próximos do nosso, se você entrar num avião que vai na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demora 42 anos para chegar lá. Esse é o sistema mais próximo do nosso, um dos mais próximos do nosso.
Então, o que você percebe? Os sistemas solares estão espalhados e gente vivendo em corpo físico é pouco. Eu acredito que deve ser uma média assim, um planetinha por sistema solar, e olhe lá. Então, cara, isso aqui é a fase inicial dos gamers. A hora que falarem para você assim, você não precisa encarnar mais, aí que começa a série de jogos de verdade. Aí que começa jogo de verdade. Porque aí você começa a trabalhar criando planeta. Aí você começa a viajar de um sistema solar para o outro. Aí você começa a conhecer outros sistemas, outros seres. Aí o negócio vai ficar muito intenso. Mas aí você tem que ser jogador profissional. E para isso você vai ter que desenvolver o quê? Muita inteligência, muita paciência, muita obstinação, muita perseverança, muita caridade, muita bondade. Para quê? Para ter acesso a essa grandeza. Para ter acesso a essa grandeza. Então, se prepara. Se prepara que vai apertar. Daqui a um tempo, não é muito tempo, você vai ver claramente os Espíritos. Você vai ouvir claramente os Espíritos. Você vai poder tocar neles, assim que você desencarnar. Então, nós criamos uma fantasia em torno da mediunidade. Mediunidade, todos temos. Por quê? Porque você é espírito, Bianca. Então você tem tudo para comunicar com os caras ou as caras que são iguais a você. Espírito fala com espírito. Espírito comunica com espírito. Então, quando você desencarnar, você vai ter clarividência, clareaudiência. Você vai encontrar um tanto de espírito e falar, não, estou vendo espírito. Aliás, é uma boa dica, viu, gente? Por exemplo, você está andando, tal, de repente, estou vendo espírito. Gente, estou ouvindo. É muito espírito. Desconfie. Pergunta, se tiver alguém assim atencioso do seu lado, você desencarnou. Não é? Então, nesse sentido, se você é espírito, você está totalmente preparada para interagir com o espírito. Totalmente preparada. E você faz isso sem perceber. Você sonha. Aí você volta assim e fala, caramba, aconteceu alguma coisa. Porque ontem eu estava meio triste, hoje eu acordei decidida. Você bateu altos papos lá, altos chat lá com seus amigos. E chegou aqui. Nesse sentido, todos nós somos médiuns. Agora, como a mediunidade tem uma base orgânica, ela está no cérebro, a pessoa que está aqui encarnada e está vendo mesmo o espírito, está ouvindo, ele tem um trem físico aí, trem, olha eu mineiro, né? Tem um trem na cabeça, a gente acha que é lá na epífise, acha que é, também não sabemos, a gente acha que é lá, ele veio com epífise, uma epífise, né? Uma glândula pineal alterada, e aí ele consegue, agora já como encarnado, ter um contato maior. É isso. Só que tem uma mediunidade, Bianca, e eu te falo isso porque eu frequento reunião mediúnica há 30 anos, e eu sou dialogador. E eu já vi dezenas de médiums chegar para mim e falar, você é médium? Você vê espírito? Não falo, não. Minha mediunidade é a intuição. O problema é que a gente não segue. Você sai de casa e vê um negócio assim, Bianca, não faz isso. Aí você fala, não acredito muito nesse negócio de intuição. Vai lá e quebra a cara. Porque você não treinou ouvir.
Você tem um sentido, você tem um radar dentro de você. Então, eu às vezes estou dialogando, e aí chega o Espírito e começa a falar, eu falo assim, escuta aqui, me fala sobre aquele negócio lá da França lá. Fala aquela parada lá da França. Como é que você sabe? O Espírito fala, como é que você sabe? Como é que eu sei? Eu não sei. Eu quero que você fale da França. E os médicos acham que eu estou vendo, o quadro. Estou vendo nada, estou ouvindo nada. Eu fui no, tipo Wolverine, no cheiro. Entende? Então vamos parar com isso. Usa isso. Nós temos um baita de um GPS interno. Um baita de um iPhone interno. Que você faz até FaceTime. Demais. Entende? E é isso que tem que ser trabalhado, porque eu já vi médium que vê espírito e não faz nada com isso. Faz nada. Por quê? Porque ele vê espírito, mas não tem sensibilidade para espírito, entendeu? Nós somos espíritos, então você tem que ser sensível ao espírito. Eu estou lá assim, estou pensando no negócio, de repente vem um negócio assim, não é isso. Falou, não precisa ficar nervoso, só dá um toque aí. Você percebe. Isso é sensibilidade. Essa é a mediunidade refinada. Por isso que o Emmanuel diz assim, Seara dos Médiuns. A mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Porque a intuição verdadeira, desenvolvida, ela vê, ela ouve, ela sente, ela toca, ela é poderosa. É essa mediunidade que eu desejo para você. Essa poderosa. Em suma, a mediunidade verdadeira é a dos Jedis. Que a força esteja com você. Carmo do Paranaíba. Então tem o Vitor de Carmo do Paranaíba. Mas tem um inglês aí também, um britânico, dentro de você, né? Esse cara está aí também. Então, tanto de gente aí. Mas tem alguém aí que é o mestre Yoda. Que é aquela parte mais profunda sua, Vitor. É aquilo que está dentro de você que sabe que não é o Vitor. É mais, porque você é o espírito imortal, mas dentro do espírito imortal tem um núcleo, tem algo imutável aí. Imutável. Então eu sei, Vitor, que um dia eu vou estar olhando para um caixão e o Haroldo vai estar sendo velado. E eu vou dizer assim, cara, valeu. Eu aprendi muito sendo você. E aí você vai olhar para outras experiências que você teve, para outras personalidades, falando, valeu, com você eu aprendi isso, com você eu aprendi isso, com você eu aprendi isso. Mas teve algo que se manteve durante esse tempo todo. E aí, cara, esse é o maior desafio da humanidade. Você pode pegar todos os seguidores do Whindersson Nunes, todos os caras, toda a multidão, ninguém conecta com esse eu. Ninguém, Vitor.
A maioria das pessoas não sabe que eu profundo é esse. Porque esse eu profundo, cara, ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem nacionalidade, ele não fala nenhum idioma, ele não torce para nenhum time de futebol, ele não torce para nenhum partido político. Ele não é só da terra. Ele não cabe. Não cabe. E aí, você vai viver determinadas coisas na vida, você vai falar assim: caramba, tiraram tudo de mim. Aí vem uma voz e diz assim: deixa de ser burro, tiraram tudo do Haroldo. Mas o Haroldo sou eu. Também. Mas não só. Entende? Então o Haroldo sofre perdas. O Haroldo vai morrer. Tem um cara que eu adoro no Evangelho, esse cara é intrigante, rapaz. É o tal do João Batista. Porque perguntaram, Jesus falou assim: esse cara é o Elias, esse é o Elias que há de vir, que virá. Aquelas parábolas de Jesus, né? Aí chegaram para ele e falaram: Jesus está falando que eu sou o Elias, velho. Você é o Elias? Ele: não. Não, Elias. Cara, você não é o Elias? Não. É uma lição. Foi a grande lição. Que as pessoas ficam assim, né? Vamos supor. Aí você fica assim: eu preciso saber, Vitor, cara, que época que eu vivi lá na Grã-Bretanha, quem que eu fui? Nossa, eu chamava Frank. Nossa, eu era o Frank. Que Frank, cara? Frank morreu. Para com isso. Entende? Seu eu profundo, ele já é, mas ele precisa desenvolver o potencial. Então, para ele colocar em prática o potencial, ele precisa ser Vitor, Paulo, Haroldo, Bianca. Ele precisa ser pessoas para descobrir e para utilizar. E é mais ou menos assim. Você lembra do Anakin Skywalker? Pô, ninguém está assistindo Star Wars aqui, gente? Caramba. Pantera Negra. Quem viu? Né? Então, assim, enquanto o cara estava ali seguindo as coisas lá da Wakanda, toma um negócio aqui, aí fica com a força do Pantera Negra, coloca a armadura, aí tem todos os negócios. E ele achou que o Pantera Negra era o líquido que ele tomava e a armadura que ele colocava. Aí tiraram a armadura dele e tiraram a porção. E aí qual que é a grande sacada do filme? Ele descobriu que não é isso que fazia dele o Pantera Negra. Essa é a grande coisa. Essa é a grande coisa, Vitor. E eu acho que essa questão que você levantou, ela é tão forte. É por isso que as pessoas estão se matando. É por isso que elas estão sofrendo tanto. Porque elas não entenderam. É difícil mesmo. É difícil eu fechar os olhos, cara, e pensar assim: podem tirar tudo do Haroldo, mas de mim mesmo ninguém tira nada. Adão e Eva é uma história muito bem contada, tipo os filmes da Marvel. Beleza? Não, eu tô, assim, até parece engraçado, mas agora eu estou falando sério. Porque, por exemplo, Thor é uma mitologia Adão e Eva dos nórdicos. Daquele povo lá. Então, Adão e Eva é uma história, um enredo. É porque os caras não tinham filme, não tinha cinema,
não tinha revistinha em quadrinho, e aí eles escreviam os negócios. Era tipo assim, vamos, essa Guerra Infinita 2 vai sair, né? Você tá ligado? Então, nossa, cara, vamos ver, Capitã Marvel tá saindo, nossa, saiu o trailer, né? Saiu do Guerra Infinita 2, né? Então, eles ficavam assim, nossa, o Adão e Eva, a serpente, é uma história divertidíssima. O problema é que sempre tem alguém que leva os negócios ao pé da letra. Aí começaram a querer interpretar isso ao pé da letra, porque não faz sentido, cara. Você quer ver que não faz sentido? Vou te mostrar o que é a história. Então tá lá. Imagina aqui, fez o Adão primeiro. E as mulheres ficam meio ofendidas com isso. Fez o Adão, o cara tá feliz, tá bem, tá lá no paraíso. Deus olhou, esse negócio tá sem graça. Vamos introduzir aqui um pouquinho de instabilidade e de sabor. Aí criou a mulher. Uma metáfora da costela, porque na cultura hebraica não, a história é verdadeira. É mentira se você acreditar que aquilo ali está descrevendo um negócio, não, entendeu? É história. A pessoa pensa, o Pantera Negra é mentira. Não, a história é verdadeira. Agora, se você achar que vai encontrar o Pantera Negra em Uberlândia, aí ficou demais. Né? Então, tirou o lado da costela, porque a costela significa que é igual, que é par. Construiu tal. Aí, claro, começaram a namorar, né? Namorar, não sei o quê. Aí vem a serpente, faz aquela confusão toda, sempre tem que ter uma intriga, sempre tem que ter alguém para atrapalhar as coisas. Nasce Caim, nasce Abel, e aí acontece o problema grave que o Caim mata o irmão, não é? Dá a dor na consciência. O Caim sai, está lá no capítulo 4 de Gênesis, vai para as terras de Nod e lá casa. Hã? Não, peraí, volta. Não entendi o roteiro. Então tinha Adão, Eva, Adão povoou a terra. Então a sogra do Caim é filha de Adão? Não, peraí, se a mulher de Caim é filha de Adão, então Caim casou com a irmã? Não, mas... Então peraí, então Deus criou Adão e Eva e criou outra família lá em Nod? Gente, tá claro, o roteirista pisou na bola e esqueceu de construir o negócio, pô. E graças a Deus que pisou, para mostrar para as pessoas que não interpreta esse que tem ao pé da letra, não, pelo amor de Deus. Não interpreta ao pé da letra. É uma história para dizer assim, para contar coisas sobre a vida, sobre as pessoas, para contar sobre Deus, não é? Mas agora na real, agora é aula, é física, biologia. Tudo que Deus cria é semente. Porque Deus não dá o bolo pronto. Então, na real mesmo, é um trem parecido com o Big Bang, que é uma sementinha. E a sementinha cresceu e virou o universo que a gente conhece. Porque se você está acompanhando lá o Flash, na série, não do Flash, você tem os multiversos, o Aranha é reverso agora, os multiversos, né? Tem vários universos. Vários. Então começa na sementinha mesmo. Por quê? Porque tudo que Deus cria está destinado à perfeição, mas não é perfeito ainda. Tudo que Deus cria. Deus só te dá semente. Quem dá pronto é o diabo. O diabo não existe, só uma brincadeira, hein? Ok? Então tudo é evolução, tudo é evolução,
Tudo está em constante aperfeiçoamento, menos um: Deus. O resto está tudo. Por isso que Jesus foi a primeira assim, tipo assim, hashtag não gostei de Jesus. O cara chegou para ele e falou: bom mestre. Ele falou assim: o que você está me chamando de bom por quê? O que você está me chamando de bom? Bom só o Pai. Eu estou ficando bom a cada dia. Mas no progresso. Progresso. Então tudo se aperfeiçoa. Então eu não vejo choque nenhum. Mas é curioso, você pega o cara da Marvel, né, que criou todas as histórias, ele se inspirou lá na mitologia nórdica, se inspirou em todas as mitologias para construir as sagas da Marvel. Aí quando chega no Adão e Eva, todo mundo, o Adão e Eva, todo mundo quer interpretar literalmente. É muito estranho isso. Por que não interpretam literalmente a história de Odin, Thor, do irmão dele? Por quê? É muito engraçado isso, não é? E o que eu acho legal no Espiritismo é que ele, como ele ensina a fé raciocinada para a gente, ele fala: amigo, sai dessa, isso aqui é uma parábola, é uma história, e está cheio dessas, Por exemplo, tem umas coisas engraçadas, né? Tem um personagem lá que o cara está numa dúvida, numa crise existencial: o que eu faço? O Enem está se aproximando, para que eu vou? Eu não sei que profissão que eu vou escolher. Aí vem uma mula e fala com ele. Cara, eu nunca vi nenhuma mula falar. E tem lá, né? É isso. Tem que ter bom humor para ler a Bíblia, para você aproveitar a história. Senão você fica assim, tipo, sabe quando você leva aquela pessoa para aquele baita filme da Marvel, né? Aí você está vendo agora a Capitã Marvel, aí você vai, compra pipoca, está lá curtindo, né? Aí a pessoa está assim, olha para você e fala: mas você acredita que Capitã Marvel existe? Você fala: não estraga o programa.